E aí galera, bem-vindos ao meu canal. Se você viu esse bando de palavrão no título do vídeo e não se assustou, então é sinal que você é o público-alvo certo para esse canal. Recentemente eu andei lendo bastante coisa a respeito da filosofia Unix. Você já deve ter ouvido falar. Basicamente, o resumo é: faça uma coisa e faça bem feito. Você vê isso em várias ferramentas de linha de comando. O comando cat, por exemplo, simplesmente pega um arquivo e joga na tela. Cumpre bem o que seria essa filosofia Unix, quer dizer, faz uma coisa, faz direito, apesar de vários problemas que ele tem. Recentemente eu escrevi um artigo a respeito disso, pode ser interessante ler. E pensando a respeito disso, inclusive no artigo que eu escrevi, eu falei a respeito do Firefox. Conforme você pode ver aqui nesse terminal, eu tenho o código-fonte do Firefox baixado e estou há algum tempo já rodando o CLOC, que é o Count Lines of Code. Não para mais de vir arquivo aqui nesse negócio. Eu fiz essa contagem antes, na hora que eu escrevi o artigo, e deu uns números mais ou menos assim: 4 milhões de linhas de C++, 4 milhões de linhas de alguma outra linguagem, mais 4 milhões de headers de C e C++, mais 2 milhões de linhas de Rust. Quer dizer, na média, deu mais ou menos umas 12 milhões de linhas para o Firefox só. E 12 milhões de linhas é o suficiente para você fazer um sistema operacional. Então, até que ponto que o Firefox, por exemplo, segue o que seria a filosofia Unix? Ponto nenhum, ele simplesmente ignora o que seria a filosofia Unix. Ele faz 1 milhão de coisas e umas coisas faz bem feito, outras coisas não. Então isso começou a me incomodar um pouco. E pensando a respeito do que seria, por exemplo, um navegador ideal e como ele funcionaria, comecei a esboçar algumas ideias. Por exemplo, hoje o navegador faz de tudo. Ele pega uma URL, faz a resolução do nome, ele vai buscar o dado lá no servidor, faz a comunicação com SSL, o que for necessário, ele baixa a página, renderiza, ele salva bookmarks, ele salva histórico, ele faz todas essas coisas sozinho. Em nenhum momento você chama um programa externo para fazer isso. Então comecei a pensar, será que o certo não seria a gente conseguir fazer o fluxo de dados rolar por dentro de pipes, como a gente faz num processamento comum? Por exemplo, fazer esse comandinho aqui. Opa! Comando desse tipo. Então eu invoco inicialmente o server, que seria o meu servidor de HTTP, e ele vai só receber a requisição HTTP, vai converter a rota em um nome de arquivo usável na linha de comando, e eu simplesmente passo por um read do terminal, dou um cat, uso a ferramenta que faz uma coisa só, e devolvo esse conteúdo para o server. Quer dizer, aqui em 3 linhas de código, de shell script, eu teria um servidor de arquivos estático funcionando. Será que isso seria possível? Será que funcionaria? Parece que sim. Pouco seguro, porque alguém pode colocar um file name com barra no começo, seria um arquivo absoluto, pode colocar ponto até ir chegando em algum arquivo que o usuário não quer revelar ou que não deveria estar exposto na web, mas se o server fizer a filtragem correta desse tipo de situação perigosa, fica um servidor razoavelmente rápido, razoavelmente seguro. E, ao mesmo tempo, fica um servidor altamente customizável, porque enquanto eu estou usando o cat, eu poderia estar passando por um pipe para um renderizador de HTML baseado em Markdown, poderia estar passando por um tradutor, poderia estar passando por um monte de coisas simplesmente aqui pelo pipe, que seria bem interessante. E daí nessa história de criar o server, comecei a pensar em como eu o faria. Quer dizer, esse comando aqui teria que rodar como um usuário sem privilégios, mas deveria conversar com um outro servidor, que esse sim estaria ouvindo uma porta 80, conectado a esse cara aqui. Comecei a pensar como é que eles iam se comunicar. Inicialmente, eu pensei num named pipe.
Não sei se você já ouviu falar, isso é uma coisa interessante para a gente saber. O que é um named pipe? Você cria um named pipe com mkfifo, tá? Porque ele é, na verdade, uma FIFO. First in, first out. Funciona assim. FIFO test. Criei um named pipe. Se você der um ls -lh, você vai ver que ele tem um Pzinho na frente. E ele é um arquivinho especial. Então eu posso fazer o seguinte. Escrever. Um programa vai escrever nesse pipe. Outro vai ler. Simples como qualquer pipe, só que ele é nomeado, ele existe no sistema de arquivos. Eu posso dar permissões para ele, eu posso dar um ls-lh. Então eu consigo fazer com que um programa no começo de um pipeline, ou melhor, no final do pipeline, volte a se comunicar com um programa que está no começo do pipeline. Isso, para essa situação do server aqui, é interessante. Por quê? Porque, eventualmente, o servidor vai receber, por exemplo, requisições POST. E, eventualmente, o servidor, a resposta que se dá no final, você vai querer pegar de volta no começo, coisas assim. Mas, enfim, named pipe é interessante, mas não era muito bom. Por quê? Porque as minhas respostas estariam desincronizadas das minhas requisições HTTP. Quer dizer, viria uma requisição GET, eu serviria ela com um arquivo, mas na hora de devolver, eu teria que dizer o ID da requisição. Então a requisição e a resposta deveriam estar sincronizadas. E para eu ficar trafegando resposta sincronizada dentro do named pipe, talvez não seja tão interessante. Acabaria ficando serial demais. Mas enfim, já é interessante saber que existe essa opção do named pipe. Às vezes no teu shell script que você esteja escrevendo, você pode fazer uso disso. Então eu lembrei de um esquema que é a chamada mensageria. Mensageria, como você já conhece, quem já lidou com web conhece bem, RabbitMQ e outras tecnologias do gênero, é você ter um servidor para o qual você manda mensagem e recebe mensagem do outro lado. Ou você manda para várias filas, distribui, faz fan-out, round robin, o que for. Mas isso não combinaria bem com uma coisa que eu tenho visto ultimamente, que é o seguinte: eu acho que a gente erra na hora de desenvolver a web, no sentido de ficar reimplementando coisas que já existem no sistema operacional. A gente está trabalhando com web e está reimplementando o sistema de autenticação, quando o sistema operacional já nos dá um sistema de autenticação, muito bom por sinal. A gente reimplementa as filas de mensagens, sendo que o sistema operacional também nos dá uma fila de mensagens. Essa fila é a POSIX mQuery, que é a message query do POSIX, do padrão POSIX. Opa. Bom, tá aí. Então o kernel do Linux, ele já implementa uma fila de mensagens. É uma fila de mensagens bem interessante. Vou voltar aqui para a página do manual. Então tem essa página do manual, nível 7, MQ Overview. A minha distribuição estava sem, eu tive que procurar na web, enfim. Então você tem as POSIX Message Queries, que é uma forma de IPC, Inter-Process Communication. Você basicamente recebe do kernel as syscalls para fazer o envio de mensagens para a fila e o recebimento da mensagem, né? Message send, aqui, message receive. E essa fila tem um nome, então quando você manda criar uma fila, no caso do Linux ela tem que começar com barra, tem que ter um nome de até 255 caracteres, null terminated, né? Terminada com o 0. Isso aí a maioria das bibliotecas que você for usar vão fazer isso para você sozinho. E tem um sistema de notificação a respeito de mensagens que chegam. Então o teu processo pode ser notificado com um sinal a respeito de uma mensagem nova na fila. Isso é bem interessante. A gente depois vai ver uma implementação. Então se procurar a POSIX mQuery,
você já vai achar essa página do MQ na internet, ou na tua distro, se ela tiver essa página. Eu acho que vale a pena estudar. As mensagens, as filas de mensagens do kernel, elas se comportam como file descriptors. Então, se você abriu uma fila para leitura e fez um fork, os filhos vão, ou o irmão, nesse caso, o processo recém-forqueado, vai compartilhar o mesmo file descriptor da fila. Então é bem interessante. Para quem programa em C, isso está na librrt de real time. Para quem programa, por exemplo, em Python, eu vi que tem uma biblioteca já pronta para você trabalhar, embora ela tenha muito cara de baixo nível, mas já serve para implementar esse tipo de coisa. Tem um cara aqui que fez uma implementação, fez um demo para a gente dar uma olhada. Esse é Leonie aqui. Leonie MQ, vamos clonar esse repositório. Leonie MQ. Então, caso você não programe em C, eu já vou dar uma introduçãozinha aqui para a linguagem. Eu acho que frequentemente nesse canal a gente vai acabar entrando no mérito da linguagem C. Então vamos lá. Para quem não sabe, quem já trabalhou com linguagem interpretada, mais alto nível, importação de módulo é diferente desse tipo de coisa aqui, ó, que é o include do C. O include do C passa pelo pré-processador, que vai pegar esse arquivo .h aqui, stdio.h, vai eliminar essa linha e vai enfiar o arquivo aqui dentro. Então o código C, o pré-processador, vai expandir todos esses includes e no final das contas vai ter um arquivo só. C é uma linguagem bem baixo nível nesse sentido, ela não tem importação de módulo, execução de módulo, nem nada. Ela pega esses arquivos que são incluídos e simplesmente inclui, literalmente. Ele pega do começo ao fim do arquivo e inclui aqui. E isso recursivamente. Aos poucos eu vou dando umas dicas do C, mas é interessante que o cara tem a estrutura mqd, ele dá as flags, que é read write, e create, quer dizer, se não existir no sistema, cria. Esse programa aqui, ele passa uma flag -e, que é para excluir depois da execução, se não me engano, tem essa opção exclude. O usage está aqui, mkcreate -e e o nome da fila que você vai criar. Então ele chama o mkopen, esse mkopen vem da mqi.h, que é uma biblioteca do sistema já, ela está na libc, pronta para você usar. Deve estar lá no /ocr, /include. Se der pau, ele vai dar imprimir o erro, sair com -1. Vai dar o get attributes da mqd e jogar no endereço de attributes, que é esse mqattr, uma estrutura pronta para você jogar atributos da fila de mensagens. E no final vai dar o printf mostrando o max number of messages e outros atributos da fila que você criou. Esses atributos geralmente vêm da própria configuração do kernel. Então o padrão POSIX estabelece alguns limites, alguns valores para você. O kernel Linux implementa algumas coisas meio diferentes, mas no geral é a mesma coisa. Essas filas, por exemplo, elas têm prioridade, você consegue definir bastante coisa interessante. Tem tamanho máximo de mensagem, número máximo de mensagens, número máximo de filas que podem ser criadas. Tem de tudo. Então esse código aqui vai imprimir um pouco dessas informações. Vai fechar e vai sair. Vamos compilar. Deu pau porque tem que linkar com a biblioteca RT. Então eu esqueci de fazer o link. Para você que não sabe, usa-se esse -L para fazer a linkagem com uma biblioteca dinâmica, que vai ser a librrt de real time. Então o compilador, na hora de compilar isso aqui, no meu programinha, ele vai fazer uma linkagem dinâmica com uma biblioteca também dinâmica.
E daí vai dar tudo certo. Aqui, ó, criou, create. Opa, username. Name é teste. Vamos excluir depois. Opa, invalid argument. Então esse erro aqui é porque, lembra que eu falei no começo? As filas tem que ter barra no começo. Olha lá. Tudo certo, criou MQueue. O número máximo de mensagens é 10, esse que é o padrão estabelecido pelo kernel. Mas se você criar a fila passando o número máximo de mensagens diferente, ele vai ser obedecido geralmente. Ele tem uma hard limit, quer dizer, o kernel define um limite máximo, mesmo que você tente definir um maior, ele vai limitar aquele lá. Então esse aqui é o valor default, mas o kernel tem um limite máximo, que é para manter o sistema operacional usável, não deixar que o usuário abuse. Número de bytes por mensagem, 8K. Currently on queue, não faço ideia que seja. Enfim, Deus tem os códigos, por exemplo, para fazer o MQ receive. Nossa, caracteres coreanos, chineses. Coisa bonita. Vamos lá. Então, todo programa em C, para você que não conhece a linguagem, ele tem uma função principal, que é o int main. Int quer dizer que é um inteiro. Todo programa do Unix ele tem que retornar um inteiro dizendo se ele terminou com sucesso ou erro. Sucesso é 0, erro é qualquer outro número. Parece um pouco contra-intuitivo, as pessoas às vezes se perguntam, mas 0 não devia ser falso, não devia ser erro. Mas a questão é, deu certo, só tem um motivo, porque deu certo. Erro tem 1 milhão de erros. Então 0 só tem um. Os outros números tem um monte. Então é uma flag que todo mundo usa, que é 0 é sucesso. Se deu certo, não tem o que perguntar. Se deu erro, pode ser erro tipo 1, tipo 2, tipo 3, até o número que você quiser. O cara tem that code aqui. Que feio. Basicamente ele faz um get opt para ver as opções. Parece que ele recebe um traço N, recebe o name da fila que você quer. Faz o mqopen para abrir a fila para leitura. Flags, eu não vi o que é. E chama o mqreceive. Recebe do mqd, coloca no buff, que é um buffer. Define o tamanho da mensagem. E prio parece que vai... Essa função mqreceive vai preencher o valor de prio, quer dizer, vai vir a mensagem e ainda vai ser dito qual é a prioridade dessa mensagem conforme constava lá na fila. E dá um mcopy pro buffer, tamanho 30. Esse código aí tá meio feio, o cara fez meio sem pensar muito em legibilidade. Enfim, tem o módulo Python para trabalhar com isso também. Aqui, GitHub Lecma Mood.mq. Como eu falei, ele tem uma cara de baixo nível, mas é um módulo Python, já está melhor que nada. Então tem aqui a classe MessageQueue com nome, com flag, ou read only, write only, read write, enfim. Mas está aí e funciona. Bom, as MessageQueues do POSIX ou do kernel, elas são uma ferramenta interessante para eu fazer a comunicação entre o servidor web que está realmente ouvindo na porta 80 e o cliente desse servidor web que estaria rodando na máquina do usuário. Então ele é um IPC bem interessante e pode ser bem útil para esse meu projeto. Mas, o segundo componente que eu estava pensando, você pode ver nessa linha de código, while readFname, manda para o server de novo, done. Isso aqui seria um servidorzinho de arquivos estático muito simples, muito fácil de ser estendido e que segue filosofia Unix. Mas daí eu comecei a pensar nesse segundo componente, nesse primeiro componente aqui, que seria o server, ou o que realmente houve na porta 80. Pensei, eu tenho que implementar esse cara aqui. Ok, não é tanto trabalho, é muito simples na verdade, tem 1 milhão de biblioteca, fácil de se usar. Mas será que eu não conseguiria usar um componente que já existe para fazer isso? Então eu lembrei do Netcat. Você já ouviu falar, o Netcat, também conhecido como NC.
É um programinha que é o CAT entre dois servidores, ou o mesmo servidor. É um CAT na rede. Ele não vem instalado por padrão na maioria das distros ou das distros mais básicas. Você tem que instalar ele, apt-get install netcat ou emerge-a netcat. No meu caso estou usando Fantu. E ele serve para fazer umas coisinhas bem interessantes. Eu configurei aqui dois diretórios no meu /tmp, um origin e um target. Vamos fingir que são dois servidores distintos. O netcat é um cara legal para você manjar, porque ele é útil em certas situações. Eu vou dar um exemplo aqui. nc é o comando -l listen, para ele ficar ouvindo. Ele vai ficar ouvindo na porta 90. Vai cuspir na saída padrão. Do outro lado eu vou usar o httpy localhost 9090/test. Pronto, aí. Fiz a requisição usando o httpy. Tá aqui como é que eu fiz, /test. E olha só o que eu recebi. Eu recebi a comunicação HTTP, que é uma comunicação feita em texto. Olha que legal. O HTTP é um protocolo bom, mas mais complexo do que precisaria ser. Mas enfim, ele é simples o suficiente para eu conseguir enxergar o que está acontecendo aqui, né? Então, tá aqui o verbo, tá aqui a URL, tá aqui o indicador do protocolo, HTTP 1.1. O netcat serviria até para eu fazer um servidor web. Veja que legal. Mas o netcat tem outros usos mais interessantes. Então aqui na minha máquina de origem, eu tenho um arquivo MP3 de 4 MB, certinho. Mas poderia ser outro arquivo. Tá? Na minha vida de sysadmin Linux, por um tempo eu trabalhei com o BTRFS, ou BetterFS, que é um sistema de arquivos muito bacana, que ele permite fazer, entre outras coisas, snapshots. Então você pode ter um diretório base para ele, diretório montado com BTRFS, e você montar em cima dele um outro cara que vai fazer uma espécie de overlay, e você consegue bater snapshots periódicos e fazer umas coisas interessantes. Então, com uma certa frequência, você tinha ali um snapshot de 1 ou 2 GB desse sistema de arquivos. Independente do uso, qualquer tipo de arquivo grande que você tenha, digamos que seja bem maior que isso, 1 TB, às vezes pode ser interessante você conhecer o netcat. Por quê? Geralmente você está lá no teu host, que tem ali alguma capacidade limitada, digamos que ele tenha lá 50 GB de HD. E você vai bater um snapshot que tem 40 GB. O disco está quase cheio, você precisa salvar aquele conteúdo daquele disco. Só que você não sabe como, porque você quer fazer, por exemplo, um arquivo tar de todo aquele conteúdo, mas não tem disco o suficiente para salvar o dito cujo do tar. Então, para isso serve o netcat. Como eu falei, ele é um cat, ele joga o conteúdo do arquivo entre dois locais de rede, ou no mesmo servidor, no nosso caso aqui. Então, o target não tem arquivo nenhum. Eu vou iniciar o netcat, ele vai ouvir na porta 9090, eu vou passar pro tar x. Ou seja, o que vier, extraia e salve. E aqui no meu servidor de origem, que está com o disco quase cheio, eu preciso fazer um backup, coisa assim, eu vou chamar o tar e vou jogar pro nc. Eu vou passar o host, no caso é localhost, mas poderia ser outro, e a porta 9090. E daí a dica bem importante para esse tipo de coisa. O netcat não termina, então ele vai mandar tudo que vier do pipe e vai ficar esperando mais coisas. Então nessa situação, se eu der o enter aqui e entrar esse comando, esse arquivo MP3 vai ser copiado para o meu servidor alvo, mas o script não vai terminar. Eu não vou conseguir ver que ele terminou. Então, nesse caso, eu boto -q no servidor de origem com 0, ou 1 ou 2. O que isso significa? Significa netcat da origem termine depois de 0 segundos, depois que você vê o end of file. Depois que você detectar que acabou o arquivo,
não espere mais, saia imediatamente. E daí os dois netcats vão encerrar e eu vou saber, ó, terminou a cópia. Isso é bem importante, porque certas cópias podem demorar algumas horas. E daí você fica perdido. Tipo, você tem que ficar olhando nethogs, ficar olhando quanto de rede está sendo utilizado para saber se a cópia terminou ou não. Usando o traço Q, você não precisa disso. Tá. Opa, que beleza. Ah, tá. Tar é tenso. Tar CF traço, que é o arquivo, vai ser a stdout. E o asterisco quer dizer todos os arquivos que estão nesse diretório. Eu poderia, por exemplo, explicitar também. Eu quero o arquivo mp3. Vamos lá. Pronto. Rodou, veja que ele terminou aqui, terminou ali. E aqui eu tenho um arquivo mp3 de tamanho 4 MB. A cópia foi muito rápida. Eu poderia passar aqui uma lista de outros arquivos. Arquivo grande, arquivo pequeno. E ele ia copiar de boas. Então, quando você tem uma máquina com pouco espaço, o Netcat serve muito bem para você fazer um backup, para você se virar de um jeito que às vezes você poderia pensar em usar o tar para você fazer uma compressão, mas mesmo assim você não tem espaço em disco. Ou às vezes você tem espaço em disco, mas você não tem tempo. Você vai comprimir com o tar, vai demorar 2 horas, vai copiar pela rede, vai demorar 3 horas. Então por que você não copia direto o arquivo pela rede? Usando o tar CoPipe Netcat. Então essa dica já me foi muito útil e pode ser útil para você também. Né? Nessa parada de criar o servidor web, pode ser que o Netcat seja útil, pode ser que eu tenha que escrever um cliente para gerenciar múltiplas conexões. Eu tenho a desconfiança que o Netcat não vai servir muito bem para eu receber milhares de conexões ao mesmo tempo. Você vai perceber que ele tem uns comandos como "-c" e "-e", que são comandos de shell para executar depois da conexão. Ou seja, assim que o cliente conecta, eu posso executar um comando. Talvez isso possa ser útil, mas talvez sim, talvez não. Não acho que será, na verdade. E é isso. A dica de hoje era o Netcat, o gato da rede. Tem até o gatinho aqui. Esse povo do terminal é a criatividade só. E é isso. Valeu, falou.